Louvado seja o nome do nosso Deus. O tema da nossa liturgia é o viver fraterno dos irmãos em Cristo Jesus. Primeiro, exala o bom perfume de Cristo. Segundo, glorifica o santo nome de Cristo Jesus. E terceiro, ouve atentamente a sua voz. E é nessa reverência que nós vamos ouvir a voz do Senhor através do seu servo, através da exposição da sua palavra com o nosso querido pastor Elias Brito. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido a todos a abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Versículos de 22 a 27. Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em conjunto destes poucos versículos da palavra de Deus. Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Se todos acharam, digam amém. Amém. Vamos ler todos juntos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e diz-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Pai querido e amado, esta é uma noite memorável. Uma noite em que teus filhos se reúnem aos teus pés, na tua presença, para como igreja tua, celebrar o teu santo e divino nome. Esta é uma noite memorável, Pai, porque hoje nós iremos ouvir sobre a tua bênção sobre o teu povo. Procurar entender um pouco o significado da bênção sacerdotal, daquilo que tu reservaste exclusivamente para os teus. Que a tua graça benfazeja, que a tua boa mão esteja sobre cada um dos irmãos nesta noite e os acompanhe em toda a sua vida, quer estejam aqui, quer estejam acolá. Seja a tua graça sobre a vida de cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Hoje pela manhã tivemos a exposição bíblica de um servo de Deus, seminarista, John Amorim. Foi uma exposição sucinta, profunda, maravilhosa, fiel à palavra de Deus. Nos alimentou bastante. Graças a Deus que o púlpito desta igreja tem sido frequentado por homens de Deus que são fiéis na exposição da palavra de Deus. Hoje à noite, queridos e amados irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o significado da bênção sacerdotal para a vida do crente. O que é bênção? Nós poderíamos dizer que bênção é o contrário de maldição.
E não estaríamos errados. Porque a falta da bênção de Deus é maldição. A maldição é exatamente a ausência da bênção de Deus. E nós vemos isso claramente de Gênesis ao Apocalipse. Quando o pecado entrou no mundo, e Caim cometeu o primeiro assassinato humano, matando seu próprio irmão Abel, Abel que era cioso da sua responsabilidade diante de Deus, que era fervoroso a Deus. A sua vida foi tirada por um homem que era extremamente orgulhoso, vaidoso, invejoso, e que preferiu, apesar de todas as bênçãos que Deus estava lhe conferindo, não olhar para a graça de Deus, não olhar para a bênção de Deus, mas olhar invejosamente para aquilo que Deus estava fazendo na vida do seu irmão. E aí veio o pecado. Mais uma vez o pecado entra no coração do homem. Agora contra o seu próprio semelhante, com a sua própria família. E a partir daí, quando Adão, segundo a Bíblia, tinha 130 anos, deu-lhe um outro filho, o terceiro filho, chamado Sete. E é a partir daí que Deus chama um descendente humano para preservar o seu santo nome. Sete foi esse descendente. E Deus derrama sobre ele a sua bênção. Mas a Caim, Deus retira a sua bênção. Ele então é amaldiçoado. Ele vai viver a vida toda sem a bênção do Senhor. Quando olhamos para os nossos dicionários e até mesmo para o dicionário bíblico, vamos encontrar que bênção significa a ação de invocar a graça. Graça, como nós conhecemos, o favor imerecido de Deus. Mas no Velho Testamento, esta invocação ou impetração da bênção, né, ele era feito pelo sacerdote. A ordem divina foi dada ao sacerdote. Nós encontramos isso aqui mesmo, quando Deus chama a Moisés e diz: fala a Abraão e a seus filhos. E determina que, como sacerdote, Abraão e seus filhos abençoassem o seu povo. Então nós vamos ver aqui que a ação de invocar a graça de Deus sobre o povo de Deus, ou até mesmo sobre algo que é precioso para as nossas vidas, e nós gostaríamos de ter a bênção do Senhor. Na Bíblia, a bênção está associada ao ato de impor as mãos sobre alguém para exaltar ou pedir o favor divino. A exaltação aqui não significa glorificação, mas significa tomar de uma forma específica alguém ou alguma coisa e pedir a graça de Deus, a bênção de Deus. A bênção divina também, pela Bíblia, marca o início ou a continuidade de uma relação íntima de Deus com o alvo ou objeto do seu amor. É interessante, porque quando vamos olhar os exemplos bíblicos, aqueles que Deus retirou a sua graça não recebem mais o favor de Deus. Estou excluído da sua bênção. Portanto, a bênção, ela é fruto do amor de Deus para com o seu povo. A bênção é o ato de abençoar, é a transmissão e perpetuação da graça, da aliança de Deus para o homem. O sacerdote invocava a bênção sobre o povo, e mesmo hoje, quando nós, os pais, ou os pastores abençoam a igreja, ou os pais abençoam os seus filhos, nós estamos invocando a graça divina sobre eles. Dito isso, meus irmãos, nesse contexto em que Deus ordena que o seu povo seja abençoado através da invocação, ou mesmo da impetração, ou seja, nós pedimos a graça de Deus, quando o pastor estende suas mãos, ou quando o crente ora por um outro, nós estamos invocando a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus. O que podemos entender sobre o significado da bênção sacerdotal que Deus instituiu e ordenou a Moisés que os sacerdotes levassem sobre o povo? Primeira coisa, nós podemos entender uma coisa muito interessante aqui.
a bênção, ela foi dada principalmente à família de Deus. E quando falamos em família, nós estamos falando em laços sanguíneos. É certo que muitas vezes nós temos em nosso seio familiar pessoas que não coadunam com o nosso laço sanguíneo, são por afinidade, mas são incorporados. Mas principalmente quando falamos de família, estamos falando aqui de laços sanguíneos, do mesmo sangue. A família de Deus, ela está inserida nessa categoria de laços sanguíneos porque ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus é essencialmente a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos o sangue do Senhor Jesus Cristo, não somente nos lavando, regenerando e nos transformando em corpo dele, mas estamos enxertados por esse sangue, a família de Deus. Portanto, família é todo aquele que está ligado a um corpo, a um tronco, a alguém que dá origem a esta família. O texto de Números, do capítulo 6 aos versículos 24, ele nos dá algumas instruções de Deus para o seu povo. A instrução que Deus estava principalmente preparando o seu povo para entrar na terra prometida. Estava preparando o seu povo e queria que o seu povo fosse extremamente abençoado, bem-sucedido. Mas havia uma condição, a condição da obediência. Havia outra condição, a condição de estar ligado à família. Havia uma outra condição, a condição de seguir as ordenanças de Deus, de seguir as normas de Deus, de ser exemplo de fé, de ser exemplo de vida familiar, como deveria ter sido o povo antigo de Deus. Mas dentro desse contexto, nós podemos entender algumas coisas que estão presentes aqui na família de Deus. E eu gostaria que nós nos voltássemos novamente para o texto lido. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes, aqui há uma ordenança. Deus está dizendo ao povo, ao seu povo, àqueles que deveriam guiar o seu povo, aqueles que deveriam ensinar o seu povo, aqueles que deveriam nutrir o alimento divino para o seu povo, diz-lhes: assim abençoareis, assim invocareis a graça de Deus, o favor de Deus sobre o meu povo. Portanto, aqui uma ordenança. Não é algo que nós façamos simplesmente por acaso, ou porque quando o nosso coração assim entende que deve ser feito. Há uma ordenança expressa de Deus para com o seu povo, para com os seus líderes, aqueles que Deus levanta sobre a igreja, para dirigir a igreja, para conduzir a igreja, para pastorear a igreja. Mas quando se trata muito mais especificamente sobre a família, ele está chamando a atenção dos pais, principalmente os pais. E hoje é o dia dos pais, estamos finalizando aquilo que nós chamamos de honrar os nossos pais nos dias de hoje. Mas Deus está dizendo a cada pai, a cada mãe, que eles devem ter muito em seu coração, muito em conta, levar muito a sério o fato de que, por serem mordomos, eles devem buscar a bênção de Deus para os seus filhos. Mas o que significa exatamente, visto que nós temos que cumprir essa ordenança de Deus? O que significa exatamente a bênção de Deus para o seu povo? Versículo 23, meus amados irmãos, vamos ler todos juntos? Aliás, versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe aqui, o Senhor seja favorável a você, o Senhor seja extremamente amoroso com você, o Senhor esteja extremamente voltados para você. Para quê? Não somente abençoar,
mas também guardar. A primeira lição, portanto, é que quando olhamos para o versículo 24, vamos encontrar aqui algo que Deus está nos revelando amorosamente o cuidado divino dele para conosco. Hoje eu estou meio trocado desde manhã. Não consegui lá na escola dominical dizer uma palavra comum que a gente faz, né? Foi motivo de alegria, mas eu me enrolei completamente. Estou enrolado aqui também hoje. Mas eu vou ver se eu consigo dizer. A primeira lição: Deus revela agora amorosamente o seu cuidado para com o seu povo. Amados, a bênção de Deus não deve ser tido como lugar comum em nossos corações. O favor de Deus, amorosamente derramado sobre nós, não deve ser algo que a gente faça dele lugar comum. Ou seja, o que é lugar comum? Algo normal, sem muita importância, relevante em nossas vidas. Aqui estamos falando de um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que tem todo interesse em ver o sucesso do seu filho. Quantos de nós, que somos pais e mães, passamos horas e horas nas nossas vidas enquanto nossos filhos crescem, de joelhos em terra, implorando a Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão, que Deus olhe com todo o seu amor para o nosso filhinho, a nossa filhinha. Qual o objetivo nosso? É que o nosso filho ou a nossa filha cresça com saúde, cresça com inteligência, cresça perfeitamente, fisicamente e mentalmente, para que, quando adulto, possa glorificar o nome de Deus, possa ser um bom profissional, um bom cidadão lá no mundo afora, mas principalmente que ele entenda que Deus é Deus e deve ser o seu Deus e que ele deve honrar e glorificar o seu nome. Esse é o nosso grande cuidado com os nossos filhos. Conduzir os nossos filhos diante de Deus. Aqui temos Deus olhando assim, dizendo: veja só, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor derrame sobre ti o seu favor, mas ao mesmo tempo, tenha misericórdia de ti e tome pelas mãos, guarde de uma maneira poderosa a você, povo de Deus, em seus braços. É por isso que muitas vezes eu gosto de dizer nas minhas orações que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, as suas mãos poderosas, nos sustente, mas os seus braços também poderosos nos abrace de tal forma e nos ampare. Por que isso? Porque estamos tratando do Pai de todos os pais. Estamos tratando daquele que é o Pai por excelência, daquele que é amor por excelência, daquele que nos fez para termos um relacionamento amigo, amoroso, fraterno com Ele. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, meus queridos, no Salmo de número 37. Salmo de número 37, o verso 18. Eu vou convidar a igreja a lermos todos juntos esta porção da palavra de Deus. Salmo 37, versículo 18. Leiamos: o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Perceba aqui, o que é que o salmista está nos falando. Haverá, da parte de Deus, o derramar da sua graça sobre nós, do seu favor,
Haverão dias, por quê? Porque Ele conhece os nossos dias. Os íntegros aqui são aqueles que foram abençoados por Deus com a sua graça. São aqueles que foram chamados por Ele para fazer parte do seu povo. Foram aqueles que foram separados do mundo e recebem dele a bênção de viver integramente, por inteiro. Integridade significa viver por inteiro diante de Deus. Corpo, alma, corpo e espírito. Para a honra e glória do nosso Deus, aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, a estes, Deus conhece cada momento, cada instante das nossas vidas. E jamais seremos abandonados por Ele. Percebam que a herança deles permanecerá para sempre. Isso é amor, isso é paixão, isso é cuidado. Cuidado paternal. Mas há algo maravilhoso. É que é como que uma promessa de Deus. Jamais serão envergonhados pelo mundo. Jamais o Senhor permitirá que o mal os alcance de tal forma que os tire da presença do Senhor, que os tire da verdade de Deus, do caminho de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. E jamais eles serão famintos. Aqui não se trata apenas de fome material, mas de fome do Espírito. Eles sempre serão cuidados pelo Senhor. A palavra de Deus estará sempre no seu coração, e por isso o Senhor os cuida amorosamente e os guarda em seu caminho. Aqui não é ausência de problemas, mas é que mesmo diante dos problemas seremos guardados pelo Senhor. Mas, meus queridos, o versículo 25, está nos dizendo também, leiamos todos juntos: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos ler novamente? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Percebam uma coisa. Primeiro, nessa ordenança ele diz, olha, clame pelo favor de Deus. Declarem o favor de Deus. Clamar e declarar. E põe as mãos sobre o meu povo, declarando e clamando pelo meu favor, para que eu esteja sempre derramando a minha graça e sempre guardando os seus caminhos. Mas no versículo 27, ele simplesmente amplia a ação da sua bênção. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Resplandecer o rosto de Deus em nós. Eu me lembro de Moisés, quando desce do monte, depois de tanto tempo na presença de Deus. Aquele homem que pede a Deus que se apresente, que ele possa ver a Deus, que ele possa conhecer pessoalmente a Deus. E Deus diz para ele que a majestade dele como Deus, o seu grande poder, a sua grande glória jamais poderia ser vista pelo homem, porque era o homem na sua finitude e no seu pecado jamais suportaria o esplendor da glória de Deus. Mas Deus, como nós dizemos, deu uma canjinha a Moisés e disse, olha, eu vou passar por ti e tu me verás pelas costas. E quando Moisés viu Deus pelas costas, a glória de Deus era ainda tão forte que ele não pôde suportar. Mas ao mesmo tempo, quando ele desce do monte, todos ficam maravilhados porque o rosto de Moisés brilhava. O esplendor do brilho da graça de Deus no rosto de Moisés. Aqui Deus está dizendo, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Deus está nos dizendo aqui, eu vou derramar a minha bondade de tal forma em vocês, que é como se você visse o meu rosto, cheio de glória, e o rosto de vocês ficassem iguais ao meu.
o esplendor da graça de Deus, o esplendor da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, seria impregnado tão forte, de tal maneira, que nessa bondade, Deus estaria nos guiando, Deus estaria nos iluminando em todo o nosso caminho. Abra sua Bíblia, em Êxodo, no livro de Êxodo, voltemos um pouco à nossa Bíblia. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 19. Está difícil de eu abrir minha Bíblia aqui. Êxodo 33, versículo 19. Vamos novamente ler todos juntos. Respondeu-lhes: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Números está nos dizendo: faça resplandecer sobre ti o rosto. Faça brilhar o rosto de Deus, de tal forma que eu e você não tenhamos dúvida de quem é esse Deus maravilhoso, porque Ele não olhou para as minhas faltas, não olhou para os seus pecados, não olhou para a nossa sujeira, muito pelo contrário, Ele nos amou de tal maneira que derrama a sua graça, a sua bênção sobre a nossa vida, e faz com que nós possamos sentir a sua presença, caminhar na sua presença, e mesmo quando se abate sobre nós as adversidades, as tristezas, as angústias, o medo, a bondade de Deus nos acompanha, a bênção de Deus está impregnada em nosso coração, em nosso ser, e aquilo que deveria nos apavorar, aquilo que deveria nos desfalecer, é pequeno demais, porque o nosso Deus já tomou conta de nós de tal maneira, que mesmo diante de todas as nossas dificuldades, mesmo diante de todos os nossos medos, nós encontramos forças para continuar a nossa caminhada. Encontramos força para prosseguir, para viver a vida cristã, para esperar em Deus, para buscar em Deus, para viver de tal maneira segundo a vontade de Deus. E pela glória de Deus eu consegui abrir a página que eu queria. Portanto, faça resplandecer, é a ordem divina. Quando invocamos a bênção de Deus, a graça de Deus, estamos não buscando que Ele nos abençoe, que Ele derrame o seu favor, que Ele nos guarde, mas que pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor para conosco, nós possamos viver de uma forma alegre, contente, satisfeito, porque o Senhor está cuidando de nós, está com o seu favor, tendo misericórdia de nós. Mas por último, queridos, o versículo 26 vai e nos diz, leiamos todos: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Parece até que o Senhor está querendo repetir aquilo que Ele disse no verso 25, no versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, e agora no versículo 26, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A primeira frase significa: o Senhor faça resplandecer ou derrame a sua bênção de tal forma que a sua vida brilhe,
conforme a graça de Deus, conforme o amor de Deus, conforme a bênção de Deus. Vivamos segundo a graça de Deus. Deus está resplandecendo aquilo que Ele tem de bom em nós. E é a sua misericórdia que faz isso. Mas no verso 26, aqui ele está dizendo, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E ele está dizendo, peça a Deus que nunca nos esqueça de você, que Ele nunca volte o seu rosto de você, que Ele nunca abandone você, que Ele nunca deixe você ao sabor do mundo, das ondas, do mar bravio deste mundo. Resplandeça, mas ao mesmo tempo esteja sempre olhando para você. Resplandeça, mas ao mesmo tempo tenha os seus olhos fitos em você. Vamos voltar um pouco no passado. Houve um momento, que está registrado em Gênesis 6, em que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Logicamente, entendemos isso como uma linguagem antropomórfica, para que nós hoje pudéssemos entender o quanto Deus estava indignado com o pecado deste homem. Porque Deus olha para a terra e vê no homem somente iniquidade, o seu coração está tomado de pecado, está tomado de coisas más, e Deus diz, o homem é só maldade. E a partir de agora, o meu espírito não estará mais nele. Deus estava nos abandonando. Mas ao mesmo tempo, o mesmo capítulo vai dizer, mas Deus olha especificamente para um homem chamado Noé, e se agrada da pessoa de Noé. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Quando Deus olha para Noé, Deus tinha escolhido Noé, não porque Noé era bonitinho, não porque Noé era uma pessoa boa, não porque Noé era uma pessoa trabalhadora, responsável, mas porque Deus o escolheu, como linhagem de Sete, linhagem daquele que Ele sempre estaria derramando a sua graça, a sua bênção, preservar no mundo cheio de pecado, o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre a vida humana. Assim Deus olha para mim e para você, com todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas imperfeições, nossas fraquezas, nossa teimosia, nossa rebeldia, nossa tendência de fazer a vontade nossa própria, em detrimento da vontade de Deus. Mesmo assim, Ele está com os olhos fitos em nós, amorosamente, para que a sua graça resplandeça, o seu favor resplandeça, para que a força do seu Espírito nos enche completamente e nos dê forças para continuar a viver na sua presença. Aqui, assim como nos outros, revela não somente o cuidado, mas a bondade de Deus, nos versículos 25 e 26, 24 e 25. No versículo 26, aqui, a bênção sacerdotal está nos revelando que a verdadeira paz, a nossa verdadeira paz só pode ser obtida segundo a graça de Deus. Segundo a graça de Deus. Que paz? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu vos dou a paz, não como o mundo dá para vocês a paz. Quando olhamos para a paz do homem, ela é conquistada a partir da força, a partir das armas. Um grande general já disse uma certa vez, que a paz só pode ser conseguida pelas armas. Quando olhamos para o homem, como o homem é, mal diante de Deus, por mais que tenhamos a bênção do Senhor, o pecado ainda subsiste em nós, e nós entendemos que a paz humana, do ponto de vista humano, só pode ser alcançada, na maioria dos casos, quando exercemos a força. Mas Deus vai dizer que essa paz é efêmera. E por que ela é efêmera? Porque ela é passageira, porque ela foi conquistada erradamente, através de um erro sobre outro erro, através da morte, através da imposições pelas armas, pela força. Mas aqui a paz de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, não vos dou como dar o mundo, mas como eu vos dei. Como foi essa paz?
Aí olhamos novamente para a nossa iniquidade. E vemos Deus nos abençoando com o Senhor, com a vida do Senhor Jesus Cristo, com a encarnação do Verbo no mundo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos, diferente de Moisés, olhar de frente para Deus, visualizarmos a Deus pessoalmente, ouvirmos pessoalmente a sua voz, sentirmos pessoalmente o toque de suas mãos, da sua graça, do seu amor, do seu perdão sobre nossas vidas. E quando este amor maravilhoso de Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, nos toma, nos toca, nos preenche, não há dificuldades, não há medos, não há problemas, não há conflitos, não há desafios, não há circunstâncias adversas que nos impeçam de nos alegrarmos em Cristo Jesus, que nos impeçam de viver segundo a sua vontade, que nos impeçam de buscar o Senhor de joelhos, implorando pela sua misericórdia, de vivermos segundo a vontade de Deus em nossos corações. Aí está a verdadeira paz, uma paz que mesmo diante da guerra podemos ter tranquilidade para viver diante dos homens, uma paz que apesar diante das doenças incuráveis, podemos ser consolados, mesmo que a morte esteja chegando e estejamos sentindo, há uma paz maravilhosa em nossos corações que nos faz olhar altaneiramente para o mundo em direção a Deus. A verdadeira paz, paz conosco mesmo, paz nas relações uns com os outros, e paz diante das dificuldades e dos nossos desafios. O Senhor Jesus Cristo nos garante isso, através da graça benfazeja de Deus em nossos corações. Abra a sua Bíblia, lá em Filipenses, vamos lá para o Novo Testamento desta vez, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7. Um dos textos mais conhecidos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler todos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A bênção de Deus nos traz a paz. E esta paz de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipe, ela excede completamente tudo aquilo que possamos buscar entender sobre paz, porque ela vem do alto. Ela vem habitar completamente em nossos corações e fazer morada em nossos corações. Não é apenas uma vontade volitiva, mas é materializada em nós através da presença de Cristo, do amor de Cristo em nós. E sabe, meus queridos, amados irmãos, ela guarda a mim e a você de viver com medo da vida. E aqui eu acho interessante porque ele diz, guardará o vosso coração e a vossa mente. Na Bíblia, coração é vontade, mente é razão. Ou seja, o homem de forma completa, racional e volitiva, racional e emocionalmente.
essa paz nos toma em o nosso ser, de maneira que a nossa razão está voltada para Deus e a nossa vontade, as nossas emoções estão agora dirigidas por Deus também. Não vamos viver soltos, não estamos soltos, porque a graça de Deus, a paz de Deus, a bênção de Deus, o amor de Deus, graciosamente, está sendo dado ao seu povo pelas misericórdias de Deus. Irmãos, a bênção divina demonstra não somente a bondade de Deus sobre nossas vidas, mostra o seu cuidado amoroso e nos certifica uma vida prazerosa. Prazerosa. Mesmo que tenhamos nossa alma em conflito, pois a paz de Cristo nos envolve e nos fortalece. Ela nos preenche completamente. E sabe o que é que acontece quando ela nos preenche completamente? Nossos corações, nosso ser é invadido completamente. E aí, quando entendemos isso, podemos entender aquilo que Deus está esperando que nós façamos na nossa vida diária como crentes no Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, tenhamos confiança na misericórdia de Deus e na sua graça. Crente que é crente, não vive sobressaltado. Não posso ver. Tem sobressaltos? Tem. Mas o sobressalto não é uma coisa permanente na vida do crente. Porque quando as coisas que nos traz, que nos tira a tranquilidade, nós ficamos muitas vezes, mas aí a graça de Deus nos preenche e a paz nos restaura a tranquilidade. Portanto, vivamos confiadamente na misericórdia de Deus e na paz de Deus, mas também vivamos cada momento de nossas vidas no consolo do Senhor. No consolo do Senhor. Não é somente confiar, mas entender que é Ele que nos consola. Quando Isaac perdeu a sua mãe, Deus mandou que Abraão mandasse o seu servo buscar para ele uma esposa. E a partir daí, Deus consolou o coração de Isaac. Partidas, despedidas, ausências, são consoladas pela paz de Deus, pela graça de Deus, pela bênção de Deus. E isso é tão forte, tão forte, que não tem como a gente abrir nossa boca e cantar: meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Eu quero fazer uma pergunta final para você. Não sei como você está aqui. Eu sei que tem uma pessoa aqui que está com o coração partido, coração apertado, mas que pela graça de Deus está consolada por Deus. Mas como está seu coração? Será que você está cheia da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus? Se está, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, para que a gente cantasse esse cântico maravilhoso. Eu quero terminar o meu sermão, a mensagem desta noite, com este cântico maravilhoso. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Meu coração transborda de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu gostaria de chamar nossos valorosos jovens aqui à frente para cantarmos juntos. Meu coração
amados irmãos, mas antes de orarmos e impetrarmos a bênção, eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã Valquíria com seu filho, seus pais. Me parece que temos a irmã, né? Também toda a família possa vir aqui. Gostaria que os irmãos ficassem aqui. Temos algum aniversariante presente hoje? Queremos chamar também o Biratã para vir aqui, a sogra, para vir todos para aqui. Eu quero toda a família aqui. É, seu Zeca. 45 anos. Sim, temos também a esposa do nosso querido presbítero Antônio, e venha junto com ele. É só festa hoje. Festa de despedida. Eu gostaria que os aniversariantes ficassem aqui. Meus amados, nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, mas vamos orar pela família da irmã, pela irmã Valquíria, seus filhos. E o motivo é que a nossa irmã, é quarta-feira, minha irmã? Quarta-feira, ela vai viver nas Europa. Vai ser cidadã portuguesa. Vai se unir ao seu esposo que já está lá, e vai morar lá com toda a família. Deixa a tristeza? Deixa. A gente vai ficar triste pela ausência da irmã, mas os planos de Deus são maiores do que a cidade de Moreno. Nós entendemos isso. A graça de Deus não deixará de acompanhar a nossa irmã. Seus pais ficarão aqui. Com certeza haverão momentos de tristeza na família pela ausência. Mas quem sabe, daqui a alguns meses, daqui a algum ano, um ano depois, toda a família esteja indo a Portugal visitar a nossa querida irmã Valquíria. E quem sabe ela esteja aqui de volta para nos visitar também. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja é o seguinte: despedidas sempre tem um momento de tristeza, por um lado, porque é um rompimento de relacionamentos, relações amáveis, amorosas, amigáveis, familiares. Mas ao mesmo tempo precisamos entender, como eu venho trabalhando o coração, buscando trabalhar o coração da nossa irmã Valquíria durante a semana. Nunca esqueça que Deus tem seus propósitos e que muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas mais adiante vamos entender o propósito de Deus. A irmã Valquíria, com sua família, teve um ministério na nossa igreja, ministério profícuo. É uma pessoa amada pela nossa igreja. Mas Deus está mandando para uma outra terra, um outro povo, aonde o evangelho não é muito bem aceito do ponto de vista do evangelho reformado. E a irmã será mais uma crente em solo português. Não será apenas uma ida para se unir à família, mas será também uma ida de evangelização. Ela não vai precisar sequer pregar a palavra, sair para essa pública que não vão deixar, ou fazer outra coisa, mas a vida dela, como crente no Senhor Jesus Cristo, já fará grande diferença. Ela está hoje aqui para dizer um adeus, talvez não permanente, e se for permanente, é porque assim Deus quer, por causa do propósito de Deus na vida da irmã e de sua família. Mas a igreja cumpre. Assim como amor à irmã e na sua enquanto ela esteve conosco, cumpre a igreja agora. Clamar pela graça de Deus, agradecer pela vida da nossa irmã, da família da nossa irmã, e clamar para que Deus possa, de uma forma maravilhosa, continuar abençoando esta família, e muito especificamente a irmã Valquíria, seus 2 filhos, que ela seja muito abençoada e bem sucedida na nova terra.
que lá o Senhor Jesus Cristo a use de forma poderosa para propagar o Evangelho de Cristo, e a irmã Valquíria seja uma bênção nas mãos do Senhor para o povo português. Amém. Vamos orar? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Valquíria, dos seus filhos e da sua família. Muito obrigado, Pai querido, porque enquanto ela esteve aqui conosco, ela realizou um ministério dado por Ti, que somente ela poderia realizar. Muito obrigado, Senhor, pela sua dedicação, pelo seu amor à causa do Evangelho e à Tua igreja. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos pedir pela Tua misericórdia, pela Tua bênção, pela Tua graça sobre a vida da nossa irmã e seus filhos e toda a sua família, na viagem que ela quarta-feira empreenderá até um novo país, e quando chegar lá, ela possa encontrar a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto, de forças do Espírito Santo para continuar a sua vida junto ao seu esposo e junto àquela comunidade. Que ela seja bênção, Senhor. Que ela encontre paz permanente em seu coração e ela entenda os Teus propósitos para a vida dela a partir de agora. Que a sua família que fica possa também ser consolada, confortada e abençoada por Ti, e possam também compreender os Teus propósitos para a vida de cada um deles. Mas também nós Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que Tu concedes aos Teus servos aqui ao meu lado também. Que este momento seja também um marco na vida de renovação de cada um deles da fé, do compromisso que eles têm contigo, e eles possam entender o significado da graça, da Tua graça sendo derramada na vida deles. Obrigado por mais um ano de vida que Tu concedes aos Teus servos, e que eles também, guiados pela Tua boa mão, sejam bênçãos na vida de todos aqueles que o cercam. Em nome de Cristo Jesus nós Te oramos. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Seu Santo e Divino Espírito estejam sobre vós, irmãos, sobre a vida da irmã Valquíria, sobre a vida dos nossos aniversariantes, hoje e eternamente. Se assentar, irmãos. Nós temos o último cântico, então venham para cá. Enquanto vocês se preparam, o nosso querido presbítero dará os avisos que têm que ser dados, e depois do cântico nós estaremos lá à porta com os nossos aniversariantes, a irmã Valquíria, para receber o nosso carinho e a nossa afeição. Irmãos, próximo sábado, dia 19, nós teremos o aniversário da primeira igreja presbiteriana do Moreno. Então, os irmãos que puderem estar presentes no aniversário da igreja, a primeira igreja, a igreja da Avenida, que os irmãos possam estar lá para juntos se alegrar com os irmãos. 115 anos de vida na igreja, na cidade de Moreno. Nós também, irmãos, estamos com uma ação social que será realizada no próximo mês, no dia 16 de setembro, às 14 horas aqui na igreja. Serão exames oftalmológicos, teremos exames e óculos também com desconto. Então, os irmãos que tiverem interesse, nós temos 30 vagas para os irmãos se inscreverem. Então, quem tiver interesse, tiver precisando trocar os seus óculos, que procurem o diácono Claudemir, dê o seu nome. Temos 30 vagas. Será no dia 16, às 14 horas, aqui na igreja. Vamos ficar em pé para o último canto?
no horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos